Oi, eu sou o Vitor Oi, eu sou o Leonardo. Oi, eu sou o Felipe. e esta é a análise crítica dos 8 mitos do livro Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno. Mito número 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Esse mito é até um pouco engraçado, já que ele é muito propagado até mesmo por pessoas cultas. Ele é uma coisa que acabou sendo uma construção social, tanto atual como antigamente. Antigamente por conta principalmente dos livros e hoje em dia principalmente por conta das mídias e meios de comunicação em geral, que utilizam uma língua muito padronizada. Só que essa padronização é para uma vertente privilegiada da língua e não sobre todas as vertentes. Então acaba que a gente falar que tem uma unidade serve muito para apagar o que é diferente e manter o que a gente acha próximo e o que a gente acha bom. O autor mostrou pra gente que já existe uma constatação sobre isso e que o Estado tem algum dever sobre mudança desse problema que realmente acaba gerando o preconceito linguístico que foi citado durante todo o livro. Mito número 2. Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Esse mito já é um pouco mais extenso e eu posso dizer até por mim mesmo que eu já caí nesse mito. Que ele se constrói muito de não diferenciar a fala da norma gramática. Isso acaba ocasionando o uso de muitas regras que não são aplicadas à fala e que muitas vezes a gente só grava para passar na escola, para fazer um teste, para fazer alguma coisa. Elas não são práticas. Essa ideia faz com que aquela língua pareça algo totalmente estranho, cheio de códigos, cheio de regras para você conseguir fazer algo que você já sabe. Isso de falar que só se fala português bem em Portugal vem muito de um pensamento sobre colonização, sobre dominação, e a gente pode até ligar isso um pouco hoje em dia ao estrangeirismo, já que você pode ver muito que as grandes palavras que vêm agora para o nosso vocabulário são em inglês, mostrando uma dominação dos Estados Unidos em geral sobre a economia e outras coisas. Então, essa ideia vem muito dessa antiga dominação de Portugal sobre o Brasil, só que isso acaba criando um complexo de inferioridade que não tem mais necessidade de existir. A gente já não é mais colônia de Portugal. Então, comparar as duas línguas é tanto até errado, já que a língua que a gente fala no Brasil não é português, é português brasileiro. Mito número 3. Português é muito difícil. A gente acabou de falar das regras e um bando de coisa no último, falando que o brasileiro não sabe português, e a gente volta para aqui falando novamente a mesma coisa. Aqui a gente pode falar de várias formas até, só que o mais interessante disso é que mesmo pessoas que completaram graduações ou têm várias formações ainda acreditam que não sabem a própria língua. Pessoas que dominam coisas absurdas, desde nanotecnologia até algo simples, não mostram que têm um domínio sobre a própria língua, mesmo já tendo esse domínio há muito tempo. É algo cômico de se ver. Você pode ver que você manter esse tom de como a linguagem fosse algo difícil, como se o português fosse a língua mais difícil, também é uma forma de manutenção do status quo. Língua é uma forma de poder. Quem conhece a sua própria língua consegue fazer várias coisas e consegue falar o que quer. Um governo não quer que todo mundo fale o que quer. Então a língua não acaba sendo democrática. E a única forma da língua não ser democrática é ela ser complexa. O mito número 4, as pessoas sem instrução falam tudo errado, é um mito que é muito presente no nosso dia a dia. O autor fala sobre como a pronúncia de palavras por pessoas sem formação escolar soa como errado para outras pessoas com tal formação, muitas das vezes dizendo não ser o português original. Porém, a língua portuguesa vem de origem como latim ou germânico, por exemplo, sofreu diversas alterações com o passar dos anos e adaptações às regionalidades, como, por exemplo, branco, brando, cravo e dobro,
que em sua etimologia se pronunciavam blanque, blando, clavo e duplo. Com esse exemplo, dizer que palavras pronunciadas como praca, churrasco, registro ou açaí não são erradas, ou melhor, não estão fora da língua portuguesa. Sim, sua pronúncia quer passar a mesma mensagem, e se há entendimento de pessoas sobre a palavra dita naquele grupo social, não se pode dizer que está errado. Essa visão sobre os dialetos de um certo grupo social envolve também um outro tipo de preconceito, fora o preconceito linguístico, o preconceito social. As pronúncias de palavras ditas em determinadas regiões, como no Nordeste, muitas das vezes, ou quase sempre, são vistas como cômicas, graças aos programas de televisão, que transmitem essas mensagens com palatalização exagerada, em personagens de certas regiões, representados de forma pitoresca, para provocar riso pelo dialeto incomum na vida das pessoas fora da região representada. Porém, isso é sempre feito de maneira desrespeitosa e tola, pois soa tão forçado que foge o comum daquela região. Acaba não sendo cômico para as pessoas da região específica. Regiões nordestinas possuem uma palatalização diferente das outras regiões. Inclusive, dentre os estados do Nordeste, cada estado possui diferenças em suas pronúncias de palavras. O mito número 5 é o seguinte: o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar deste mito. O autor menciona o mito como exemplo de ditado popular, no qual diz que o Maranhão é onde melhor tem a pronúncia do português, apenas por ter grandes influências de pronúncias comuns de Portugal, como emprego de tu em seus dialetos. Porém, essa lógica, ou melhor, essa bobagem, se perde, pois no Maranhão também é empregado o pronome ti em muitas frases, o que difere do que seria considerado culto. Mesmo o pronome tu está entrando em extinção, muitos dialetos informais utilizam o pronome em diversas regiões do Brasil, como por exemplo em tu acha, que é uma expressão utilizada em Pernambuco para indicar surpresa ou indignação. O importante é saber que existem regionalismos diferentes para cada estado, e que nenhum deles significa que um é mais puro ou mais correto ou melhor que o outro. Sendo assim, que qualquer variedade linguística, atendendo às necessidades de comunicação de cada região, são válidas e podem sofrer alterações de acordo com as necessidades. O mito número 6, titulado de O certo é falar assim porque se escreve assim, é mais um preconceito analisado e uma tendência muito forte no ensino da língua de obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve, como se fosse a única maneira de falar português, sendo que não é assim, porque em toda comunidade linguística no mundo que existe e já existiu, existe um fenômeno chamado variação, ou seja, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico o tempo todo. Ou seja, a afirmação do título do mito acaba sendo uma afirmação sem fundo. Até porque tem línguas como o francês que é praticamente impossível você pronunciar da mesma forma que você escreve. Por isso acaba sendo mais um preconceito sem cabimento. Já o mito número 7, intitulado de É preciso saber gramática para falar e escrever bem, é uma afirmação que vive na ponta da língua da grande maioria dos educadores e está formulada em muitos compêndios gramaticais. Tais afirmações se invalidam, entre outras razões, pelo simples fato de que, se fosse verdade, todos os gramáticos seriam grandes escritores e os bons escritores seriam especialistas em gramáticas. Já Bagno nos esclarece que o domínio da forma culta de nada vai servir a uma pessoa que não tenha lugar decente para viver, como luz elétrica, água encanada e saneamento básico. Também não vai servir, por exemplo, a uma pessoa que não tenha todos os dentes da boca e que não tenha acesso aos avanços da medicina, tal qual empregos bem remunerados e a participação à vida nas políticas que afetam sua vida aos que estão à sua volta. Já a norma culta não vai servir a uma pessoa também que vive na zona rural, por exemplo, onde não tem um bom acesso à educação e uma cultura envolvente nesse assunto. Enfim, o mito número 8, intitulado de O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social, que fecha o circuito mitológico, tem muito a ver com o primeiro, pois ambos tocam em sérias questões sociais. Mas, se o domínio da norma padrão fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, o que se prova uma inverdade. Por fim,
O autor diz que o domínio da norma culta nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha seus direitos de cidadão reconhecidos plenamente, e que não basta ensinar a norma culta a uma criança pobre, para que ela suba na vida. Precisa ouvir uma gama de outros reconhecimentos e variações linguísticas. Até porque, segundo o autor, o mero domínio da norma culta não é uma fórmula mágica, que, de um momento para o outro, vai resolver todos os problemas de um indivíduo carente.